iniciando mais uma aula sobre o Moré Nevurim, Guia dos Perplexos. Hoje continuando capítulo 18, que a gente leu praticamente metade dele na última aula. Ele fala sobre aproximação, então é um assunto que rendeu bastante na última aula, que é um assunto importantíssimo. Aqui o Rambam está falando sobre 3 verbos, Karav, Nagá e Negash. Ambos, os 3 significam, se relacionam com aproximação. Então, a gente conseguiu falar um pouco sobre a questão da aproximação com o Criador, o Eterno, Hashem. E o quanto isso é fundamental na nossa vida, é fundamental na criação. É o objetivo, na verdade, da criação. Então, esse é um assunto muito importante, é um assunto que a gente não pode deixar passar. A gente tem que extrair o máximo possível, porque realmente no livro do Shamati, nos livros de Kabbalah, principalmente os assuntos explicados por Baal HaSulam, ele fala exatamente isso, da importância da aproximação com o Criador. E ele diz que todo mundo espiritual, toda forma espiritual, ela funciona através disso, da proximidade ou da distância, da equivalência de forma ou disparidade de forma. Então, tudo relacionado ao espiritual, ele se aproxima ou ele se afasta de acordo com as propriedades, as qualidades que nós temos ou os objetos espirituais têm uns com os outros. Então, esse é um assunto fundamental da Kabbalah, o assunto da proximidade. Então, a gente leu até quando ele fala aqui: toda vez que encontrares a expressão Karav ou Negash entre Deus e uma das suas criaturas nos livros proféticos, aplica-se a este último significado, ou seja, o significado de uma adesão, de uma proximidade do Criador, de Deus, na questão das qualidades, na questão de se aproximar através de ter o conhecimento do Criador, o conhecimento divino. Pois Deus é incorpóreo, como será provado demonstrativamente neste tratado. Portanto, Deus não se aproxima ou está perto de alguma coisa, e nada está perto ou se aproxima dele, pois com a ausência da corporeidade, o espaço está ausente e toda noção de distância é cancelada, assim como aproximação ou afastamento, junção ou separação, contato ou sucessão. Então, nessa questão, é explícita a forma espiritual e não a forma simplesmente corpórea. A corporeidade está excluída nesse assunto. Por quê? Porque a relação com o Criador é uma relação de similaridade de forma espiritual. Mas como que nós, seres humanos, vamos nos aproximar de algo espiritualmente, se a nossa vida é matéria, se a nossa vida é corpórea? É através de uma kavaná, uma intenção de um sentido para com a própria criação do Criador, o próprio mundo, com a intenção de se aproximar do Criador. Então, essa intenção, essa forma de se trabalhar, que o Baal HaSulam chama de trabalho espiritual, e aqui o Rambam ele trata de uma forma de um aproximamento, uma aproximação de conhecimento com o Criador. É como se... Esse aí seria o sentido de Karav. Isso, assim, Karav ou Negash. Essas 2 palavras, Karav ou Negash, entre Deus e uma das suas criaturas, que ele fala nos livros proféticos.
Essa aproximação ou esse afastamento, ele se dá através dos nossos atos. Os nossos atos, não só os atos em si, mas acompanhados pela intenção, pela Kavaná, que é um motor que vai ligar, que vai dar realmente esse contato, esse torque que vai fazer o espiritual trabalhar. Na verdade, não a ação oca, a ação pela ação, mas uma ação acompanhada pela Kavaná. A Kavaná é como se fosse o motor central que vai levar a ação a se aproximar, a se conectar junto com a espiritualidade. Não é a ação oca, a ação sem intenção, sem motivo, mas a ação acompanhada por essa Kavaná, por essa intenção, que foram realmente o que os profetas escreveram nos seus livros proféticos. Então, todo o nosso sentido, todo o nosso trabalho e a nossa vida, que é fazer esse tikkun, é realmente trabalhar com essa junção dessas duas coisas, é a intenção e a ação, e isso que traz a aproximação, ou o não trabalho dessa forma, se vem a separação. E naturalmente é muito mais fácil a gente estar separado do que unido. Aqui no nosso mundo nós temos uma certa ideia de que nós estamos separados, de que cada um por si mesmo e a vida é uma sobrevivência. E o que importa é você se manter a sua existência, manter o seu eu, o seu ego intacto. Ou seja, você preservar a si mesmo o máximo possível. E os outros, eles só funcionam conforme uma relação que me beneficie, nos traga um benefício. E essa é como a natureza funciona, a natureza humana. E fazer isso, assim, viver conforme esse paradigma, é o natural para nós. Por isso que nós não precisamos fazer muito esforço para viver dessa forma, porque nós fomos construídos assim. Agora, precisamos sim fazer um esforço se a gente quer mudar esse paradigma. Aí que vem realmente o mérito. Não existe mérito em a gente viver conforme nossa natureza foi desenhada, como a nossa natureza foi moldada. Porque não há mérito em tudo aquilo que é natural. Simplesmente a transcendência natural. Nós fomos criados assim, como os animais foram criados da sua forma para seguir a sua alma animal, e é isso. Não existe mérito nisso, é simplesmente a natureza. Agora, quando o homem, apesar de tudo isso, apesar de todas as circunstâncias trabalharem, funcionarem em prol dessa vida de Nefesh, a vida animal, da vida constituída pelo ego, apesar de tudo isso, o ser humano ele se revoltar com a sua situação, aí que se forma o mérito, porque ele vai lutar contra a sua própria natureza. E ao lutar e ao ir contra a sua própria natureza, vai ter muita dificuldade. Vai realmente ser um trabalho. Ele não vai seguir simplesmente o que a natureza lhe deu, o que a natureza lhe trilha o caminho. Ele vai numa posição que vai contra. Ele vai remar contra a maré. Mas para remar contra a maré, precisa ter humildade para reconhecer isso. Sim. Se ele for um ego muito inflado, ele não vai ter essa percepção. Não vai ter essa percepção. E, assim, ele vai ser guiado pelo ego. Vai ser guiado pelo ego. E, sendo guiado pelo ego, o paradigma, a visão de mundo que ele vai ter, que vai trabalhar,
é a visão de mundo em que o mundo gira ao seu redor. É como Isso é muito bonito. tem escrito aqui nesse livro que eu trouxe, que se chama O Coração de Heidegger. Eu e o Rodrigo, até a gente conversou hoje mais cedo sobre uma passagem que tem nesse livro que fala sobre o coração. Na verdade, esse livro todo, ele fala de uma forma geral sobre o coração. Mas esse assunto que você estava falando aqui, que fala comigo? Que eu estava falando aqui com o Rodrigo sobre o coração de Heidegger. Assim, esse autor, ele faz uma análise da filosofia existencial de Heidegger, que foi um autor alemão. Só que nessa obra aqui, esse autor, Byung-Chul Han, que é um filósofo atual, sul-coreano, ele vai dar muita ênfase nessa tonalidade afetiva do coração. E eu acho que isso casa muito com essa ideia de proximidade, porque o coração, ele é uma soma de emoções que trabalham com tonalidade. E a gente vai entender tonalidade, Shalom. Ele trabalha com tonalidade. Então isso é muito importante, essa é uma das coisas fundamentais, porque quando a gente está falando de aproximação com o Criador, a gente tem muitas dificuldades em relação a isso. Primeiro, parece uma coisa muito abstrata, Sim. se aproximar do Criador. Segundo, o mundo, ele é um mundo material. O mundo, ele se faz pelo cotidiano. Então, como que o nosso cotidiano, o que a gente vai fazer para se aproximar do Criador? O que a gente vai fazer de diferente que as outras pessoas já não fazem? O que a gente vai fazer para se aproximar de algo que a gente não sabe nem muito bem? Que é o transcendente. Como que a gente vai chegar nessa forma de similaridade com algo que parece meio abstrato? Porém, quando a gente fala de uma tonalidade afetiva, a gente começa a entender que nós sentimos o mundo através de uma tonalidade. É como se fosse uma conversa. Uma percepção? É uma percepção, mas geralmente a gente entende uma percepção como indo de um lado só, como eu tendo uma percepção de um objeto. Então a percepção sai de mim para o objeto, se choca com o objeto que está no mundo e eu tenho uma percepção desse objeto. É como se eu lanço a minha percepção sobre esse livro, por exemplo, e a minha percepção se choca com esse livro, ela tem um certo conhecimento a priori sobre esse livro, e isso volta para mim fazendo uma análise do pensamento, que é uma análise E às vezes a princípio passa por uma discordância. Isso, passa por diversos filtros, mas esses filtros a gente vai entender por quê, como que eles funcionam. Quando isso se volta a mim, é como se somente existisse uma percepção que saísse de mim em direção ao objeto. Mas, na verdade, nesse tipo de tonalidade aqui, as coisas se conversam. É como se o mundo conversasse conosco e interagisse, não só partisse do sujeito. Essa interação entre sujeito e objeto, ele não é de uma linha só. Ele não é unilateral. Essa conversa com o mundo, ela vem dos dois lados. Ou seja, o objeto, o mundo, ele deixa de ser simplesmente objeto e se torna, assim, para usar uma linguagem heideggeriana, se torna um sujeito, na verdade se torna um utensílio, que para Heidegger é diferente de objeto. Então, o nosso coração, ele está cheio de sentimentos, nosso coração está cheio de percepções, até de preconceitos. Mas quando nós trabalhamos o nosso coração, que no início desse livro aqui ele chama de uma circuncisão do coração, que é um conceito muito, muito importante, quando nós circuncidamos o nosso coração, aí sim nós realmente temos uma interação genuína com o mundo.
E isso ultrapassa o nosso ego, ultrapassa simplesmente uma projeção, uma interação com o mundo a partir do nosso ego. Aqui ele faz uma análise muito genial, que ele compara com o coração de Kant, que é Immanuel Kant, foi um filósofo. A gente estuda na administração pública, Immanuel Kant. É um filósofo moderno muito importante. Ele é muito citado na administração pública. Agora, se tem o coração de uma forma natural, que ele não é circuncidado. Ou seja, um coração circuncidado é um coração, como podemos dizer, quebrantado. Tipo assim, quando é confrontado, ele aceita ali o que está sendo dito e, tipo assim, pô, o que o fulano está falando tem sentido, deixa eu trabalhar isso em mim. É isso o coração quebrantado? O coração circuncidado é aquele que ouve. Ele sabe ouvir. Porque muitas vezes nós não sabemos ouvir as pessoas, ouvir o mundo. Tudo parte de uma linha que sai de nós para o mundo, simplesmente. E não que nós temos um coração que consiga ouvir o fora de nós, que consiga sentir o fora de nós. Isso é exatamente um dos pontos centrais da Kabbalah. É saber perceber, sentir algo que é além de nós, ou seja, algo que está além da nossa caixinha, além do coração apertado. Então, o coração, de uma forma natural, e aqui quando eu falo do coração, eu falo de toda essa sensação, como nós sentimos o mundo e como o mundo nos afeta. Então, assim, de uma forma, vamos dizer, natural, o nosso coração está dentro de um peito estreito. Ou seja, nós não conseguimos sentir o outro. Nós sentimos tudo a partir de nós mesmos. Ou seja, o coração ele trabalha ainda dentro das celas, dentro da cadeia do ego, do sempre igual. Ou seja, o coração ele não aceita algo que está além dele, não aceita as mudanças. Essa dificuldade, essa não aceitação. Ele chama de uma fisiologia, ou seja, uma forma que nós somos construídos, uma hipocondria, que você falou. Ele chama de uma biofilosófica. É tipo uma cirurgia biofilosófica. Biofilosoficamente, nós não conseguimos compreender o que está além de nós porque o nosso peito é estreito. O coração, ele fica preso. E quando nós temos uma ânsia por algo, ou seja, nosso coração anseia por algo, ele é logo abafado por esse peito estreito. E é daí que surge a angústia, aquilo que não vai além de nós mesmos. Nós queremos, na verdade, respostas, só que o nosso coração não dá, o nosso peito não dá espaço para o nosso coração. Então, o nosso coração fica trancado e não consegue ir além de si mesmo. A gente só aceita o que se adequa aos interesses do eu. Isso, porque na verdade essa prisão que o coração está dentro é o eu, é o peito estreito. E só o eu. O nosso coração, quando ele quer ir além, e como ele fica bombeando, mas ele não tem espaço, surge a angústia, porque ele anseia por algo, mas ele não tem espaço para onde ir além do eu, além do si mesmo. Então isso causa a angústia no ser humano. Agora, quando ele fala de uma circuncisão do coração, esse tikkun, esse corrigir do peito estreito, é você partir de um peito estreito para abrir as fronteiras do coração. Quando se abre as fronteiras do coração e faz essa circuncisão, nós conseguimos ir além do eu. E como nós estamos falando de proximidade, nós também estamos falando de distância. O coração, ele se afasta de nós, ele se afasta do eu. Se afastando do eu, ele se aproxima do outro. Então, quando ele se aproxima do outro, de uma forma que se afasta de nós,
o nosso coração ele sai dessas cadeias e a nossa interação com o mundo se torna genuína. A nossa experiência com o mundo se torna realmente genuína. A forma genuína de como nós interagimos com o mundo, ela não é genuína enquanto o peito, o coração está preso dentro do eu, de nós mesmos. Desejo de receber, no caso. Desejo de receber, exatamente. Traduzindo essa linguagem filosófica para a linguagem da Kabbalah, é na verdade isso, é o eu, o desejo de receber. Na verdade, os dois assuntos estão falando sobre a mesma coisa, só que com linguagens diferentes. A linguagem que está escrita no Sirico é uma linguagem extremamente complicada. É uma linguagem uma linguagem formal, mas muito bonita, uma forma filosófica muito bonita. Só que... Uma Kabbalah mais intelectualizada. Por que os textos filosóficos são escritos dessa forma? Parece que está dificultando a coisa, mas na verdade a filosofia ela tem uma necessidade de ser escrita assim para buscar a precisão. Para buscar uma precisão, os termos têm que ser o mais precisos possível. Por isso que termos filosóficos são difíceis, porque termos usados no senso comum geralmente são dúbios, são múltiplos. E para você chegar numa... Quanto mais refinada uma palavra é, menos interpretações ela tem. Isso é para você chegar, assim, uma palavra da linguagem, ela tem diversos usos. A linguagem cotidiana formal, ela é muito múltipla, muito diversa. Quando você quer chegar num ponto do máximo de precisão possível, você tem que sair dessa linguagem, que é chamada uma linguagem ordinária, uma linguagem comum, usual. Que chamam de vulgar, né? A linguagem vulgar, e você ir para uma linguagem mais técnica e mais assertiva. E esses termos assertivos, eles são esses termos filosóficos mais complicados, mais difíceis. Então, por isso que a linguagem científica também, ela usa termos científicos e não a linguagem ordinária. Então, só para a gente entender por que esse livro aqui é tão complicado, se ele está falando de uma coisa que a Kabbalah fala de uma forma mais simples. Porque dentro do método filosófico é preciso buscar o máximo de precisão possível. Mas voltando aqui ao assunto, quando o coração se abre ao além de si, nós realmente conseguimos sentir o outro. Porque a gente sai de uma caixinha que é o eu e realmente consegue interagir com o que está além de nós. E isso é o objetivo da Kabbalah. É você sair da prisão do eu e se conectar com o outro. Então, com isso, se forma realmente a alma de Adão. Para a alma de Adão se conectar novamente, é preciso superar essas barreiras, é preciso circuncidar o nosso coração. Circuncidar o coração é fazer o tikkun, é realmente corrigir, é fazer o tikkun sobre o nosso ego, é fazer o tikkun sobre como nós percebemos o mundo. E a gente falou ainda há pouco dessa interação entre nós e o mundo. A partir do momento em que se liberta desse paradigma, nós conseguimos ouvir as tonalidades afetivas. A tonalidade afetiva é tudo aquilo que é como nós e o mundo nos interconectamos, nós e o outro nos interconectamos. É como se, por exemplo, eu e o Rodrigo, como que a gente consegue se conectar? Naturalmente existem diversas barreiras entre nós dois. Existem os preconceitos, existem aquilo que nós... as primeiras aparências, como eu vejo o Rodrigo, a minha percepção sai de mim, se choca com ele e volta para mim, sem eu conhecer o Rodrigo realmente, mas conhecer a aparência do Rodrigo. Então, com isso vem vários preconceitos que, a princípio, a priori, ou seja, sem uma profundidade, sem uma investigação, sem um trabalho, chega a mim e eu construo uma imagem do Rodrigo
na minha cabeça. Então eu julgo o Rodrigo. Isso é uma parte, você julga uma parte externa ali que você está aparente. É, uma aparência. Nada muito profundo. Ele só tem acesso à superfície, ele vai avaliar o conjunto pela forma como se apresenta. Sim, então isso com todo objeto, seja ser humano, seja uma mesa, uma cadeira, um animal. Todo mundo funciona dessa forma. Agora, essa tonalidade afetiva é aquilo que sai de mim, se choca com o objeto, e eu entendo que o objeto conversa comigo. Ele não é só um objeto que está em julgamento pelo sujeito, mas o objeto, ele conversa reciprocamente comigo. Então, isso não se torna mais um objeto, mas um utensílio. O utensílio é aquilo que ele serve segundo a essência dele próprio, não como algo que foi feito para me servir, não como o mundo, como um objeto que serve ao sujeito, mas eu enxergo ele como ele é em si, ou seja, pela valia, pelo valor que esse objeto tem e o que esse objeto conversa comigo. É saber ouvir, é sair de um estado onde eu sou surdo para o mundo e que eu só ouço a mim mesmo e tirar essa surdez e conseguir realmente ouvir o que está em volta. Ouvir o que está em volta, ouvir realmente as pessoas. Perceber o que está em volta. Porque muitas vezes a gente não interage da forma que nós ouvimos o mundo. A gente ouve a nós mesmos e com isso julgamos o mundo. E assim, Eduardo, acontece até uma situação muito complicada, porque nós, como você está falando, a gente não consegue perceber o que está à nossa volta. E as coisas vão acontecendo, a vida traz, né, porque a vida é justa, ela vai trazendo, para que a gente tenha as percepções e para que a gente tenha, tipo assim, opa, não é só essa caixinha não. Tem muitas coisas à sua volta acontecendo e eu quero que você perceba. Porque nós somos um coletivo. Exatamente. Porque nós somos um coletivo. Então, se eu conseguir romper com essa caixa, com essas informações do meu ego, eu consigo olhar para a Rosane e a Rosane está falando para mim, poxa, Samanta, eu estou sentindo isso, cara, eu estou percebendo isso. E eu falo, não, Rosane, que isso? Você está errada. Eu não tenho nem tipo assim, essa capacidade de perceber o que ela está sentindo. De falar, de ver, parar e pensar, analisar o que ela está sentindo, o que ela está me falando. Será que realmente procede? Será que tem sentido? Buscar isso aí. Por quê? Porque eu acredito que isso é um benefício para a própria pessoa. Porque se hoje eu não quiser ver isso, ficar dentro da minha caixa, a vida ela vai trazer outras oportunidades para que você tenha essa percepção. E o ruim é quando a gente sai dessa vida sem essa percepção. Exatamente. É um trabalho difícil de ser feito, mas é uma mudança muito significativa na nossa visão do mundo. Porque sair da prisão de si é muito difícil. É muito difícil porque toda a nossa visão, a nossa experiência, toda a nossa percepção, ela surge desse paradigma do ego. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai circuncidar o coração? Como que a gente vai sair desse ambiente, dessas celas, desse peito estreito, onde você anseia por algo, mas esse anseio traz a angústia porque você não consegue ir além de si. Então, é isso que a Kabbalah nos ensina. A Kabbalah nos ensina que, apesar disso ser um trabalho duro, um trabalho realmente que exige muito esforço, ele é possível. Ele é possível de ser feito. E como que nós fazemos isso? Através do que a gente já falou no início da aula. A Kavaná e a ação. A Kavaná e a ação, elas caminham juntas. Não é simplesmente a ação oca, a ação esvaziada de sentido, mas a ação que anda junto com a intenção de se aproximar, a intenção de ir além de si. Através desse esforço,
dessa caminhada através dessa escada, através dessa montanha, que tudo exige o esforço, porque a gente está indo contra a gravidade, a gente está indo contra a nossa força natural, que é subir, e quanto mais íngreme, mais difícil fica, e quanto mais degraus, mais cansado a gente fica. Então a gente tem que caminhar contra o cansaço, contra a gravidade, contra a nossa natureza. E não colocar expectativa em nada além de si próprio. Esse é o segredo. Se você colocar expectativa nas coisas e nas pessoas, tu, ao invés de avançar, tu regride. Exatamente. Saber que a tua redenção é responsabilidade tua. A tua percepção do mundo, ela precisa partir da tua própria consciência. Não pode forçar os outros a ver como eu vejo, mas eu posso continuar vendo e melhorando a partir da minha própria visão. Exatamente, continuar subir essa escada. E o primeiro degrau é o degrau mais difícil. É o degrau mais alto que tem. Então, quando a gente consegue... É o degrau do ego, né? Quando a gente consegue subir esse primeiro degrau, que é o mais alto, mais difícil de subir, a gente já no segundo degrau já tem uma visão mais clara, já tem uma claridade a mais. E essa claridade nos guia como uma bússola. Então a gente consegue, através disso, caminhar. É que nem quando a gente já falou nas outras aulas. É como sair de uma sala totalmente escura para ir para uma sala que tem um pouco mais de claridade. A gente consegue ter uma maior facilidade. Mas o passo mais difícil é sair dessa sala totalmente escura. É dar o primeiro passo. Porque antes de dar o primeiro passo, nossa natureza completamente está dentro dessa prisão. Está me olhando. Então esse é o primeiro passo. Muitas pessoas não conseguem dar esse primeiro passo, infelizmente. Não é porque às vezes é difícil no sentido de haver muitas oposições, é porque é doloroso. Realmente. É isso que torna difícil. Assim como a circuncisão ela é dolorosa, essa circuncisão do coração é dolorosa. Porque o ego ele tem sentimentos, o ego tem emoções, então o ego tem seus anseios, e aí você dizer para ele que isso não é prioridade, sabendo que o ego na verdade é você próprio, tá entendendo? É se anular. E se anular não é para qualquer um, entendeu? Não é uma missão fácil, é aí que está a dificuldade. Porque ninguém quer ir contra si próprio. Você vai contra o mundo, você vai contra tudo, mas em defesa de si próprio. Em defesa de si. Você ir contra si em defesa do outro, tá entendendo? Em defesa do que está ao seu redor, é praticamente uma ação invertida do que a natureza coloca como natural. E o interessante, as coisas na prática são porque cara, essa sala aqui tinha que estar lotada hoje, porque a aula, né? Essa sala tinha que estar lotada. Mas é aí que está, essa é a dificuldade. Então, por exemplo, a gente viu pessoas falando que não ia vir porque estava chovendo. A gente viu falando pessoas que não ia poder vir porque vai ter um negócio com a igreja. Tá entendendo? Então, assim, são motivos que quando você realmente compreende o que é orar, a necessidade de você alimentar a sua alma com algo que realmente vai te dar um propósito de vida, você entende a prioridade disso. Mas é o que eu falo, às vezes pode estar lotado, mas de pessoas que estão, enquanto o Eduardo fala, está pensando na vizinha, está pensando no gato, está pensando no jogo, no resultado do jogo. Então, assim, é uma coisa que não basta estar aqui. Tá entendendo? O teu ego ele tem que estar controlado, sob domínio. Saber que muita coisa que a Torá diz e que é pronunciado são acusações contra você. Tem até um cara cristão, mas ele falou uma frase bem interessante, o tal do Spurgeon, né? Ele diz o seguinte: o segredo de compreender a Bíblia é lê-la contra você.
Então você tem que ler contra você, como se todas as acusações ali, como se toda a sentença fosse falando de você. E aí você percebe que nunca se tratou do outro, não se trata do ímpio, não se trata do pecador, se trata de você. E aí você se coloca no alto dessa construção. Aí a coisa acontece. E uma coisa que eu achei muito interessante foi esses dias que aconteceu. A minha irmã é mais velha, né? Porque a minha irmã é mais velha. E muitas coisas ela me sinalizava. Pelo que o Eduardo está falando, isso veio a cabeça. Ela falou, pô, Samanta, você é desse jeito. Isso quando eu era muito mais nova, muito mais jovem, devia ter a sua idade. Essa semana ela virou para mim e falou assim, Samanta, a impressão que eu tenho é que você é outra pessoa. Não é aquela Samanta do passado, você é outra pessoa. A impressão, por exemplo, eu falo, quando eu converso com você, é que você é outra pessoa. Aqueles pontos que eu sinalizava, eu não aceitava o que você fala. Eu não aceitava por quê? Porque quando vem de acordo com o ego, ela não estava avaliando não, ela estava falando a verdade, só que o meu ego não aceitava. Pô, Samanta, eu tô assim, precisa mudar isso aqui, cara. Ela estava falando a verdade, só que tipo assim, eu não aceitava. E hoje ela me sinalizando, conversando comigo, ela falou, Samanta, eu vou te falar, minha filha. Melhorou não, parece que é outra pessoa. Sabe? Então assim, a gente não quer. Eu ouvi a verdade da parte dela, só que a gente não quer ouvir. Eu pensava assim, que vai fora, tá falando demais. Só que a vida ela traz. A vida ela vai trazendo ou pessoas ou situações. Por quê? Porque a gente precisa, eu acredito que a gente precisa que a gente evolua. Isso. Evolua. E quando ela vai, depois de anos, ela vem essa semana. Poxa, mano, eu tô conversando com outra pessoa. Isso traz pra gente o que a gente falou na última aula. O ser humano, ele não é uma imagem estática, ele não é um projeto estático. Foi feito daquela forma, pronto, vai ficar ali. Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. O ser humano, ele tem a capacidade de mudança. Ele não é uma figura estática. O ser humano, a humanidade, ela pode sim mudar. E a própria história da humanidade, ela prova isso. O ser humano deve procurar mudança, deve procurar evoluir, deve procurar melhorar. E isso, tendo essa ideia dentro de nós, se torna mais próxima essa ideia de uma era messiânica. Porque como que a gente vai acreditar numa era messiânica se a gente acredita que o ser humano ele é assim mesmo e não muda? O ser humano ele muda e ele tem a capacidade de mudar para melhor. Não é porque nós até hoje fazemos guerras, nós espalhamos miséria no mundo e uns ficam com a maior parte das riquezas do mundo e o resto fica com pobreza e miséria. Não é porque a humanidade está assim até agora que a natureza humana deve ser assim. Uns prosperarem uns poucos prosperarem para a maioria ficar na miséria. Inclusive no projeto de reabilitação de alcoólatras e viciados, eles têm uma oração que eles fazem dia após dia, como um mantra, né? Se chama oração da serenidade. Aí eles dizem assim: ó Deus, dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Dai-me força para mudar as coisas que eu posso mudar. E dai-me sabedoria para distinguir umas das outras. Então existem coisas que não competem a mim. E por mais que me incomodem, não cabe a mim mudar isso. São coisas que estão fora do meu controle. Eu preciso ter serenidade para entender isso. Por mais que isso me desafete, eu não tenho nenhum poder de mudar isso, porque isso é do outro. Não posso mudar isso. Só que eu preciso de força para mudar as coisas que são de competência minha mudar. Então eu preciso de força para isso. Só que eu preciso também de sabedoria para discernir uma coisa das outras. Porque existem coisas que eu não posso mudar e que eu quero mudar, mas eu não posso. Existem coisas que eu não quero mudar, mas que eu preciso mudar. E eu posso.
Então eu preciso de sabedoria para saber o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. E essa sabedoria é que vai te encaminhar nesse processo de mudança. Distinguir o que é problema do outro do que é problema seu. Os meus problemas, as minhas questões pessoais são minhas, essas competem a mim. Ah, o outro é assim, o outro é do outro. Infelizmente eu não posso fazer nada em relação a isso. Mas as minhas mudanças vão me cobrar. Mas o importante, pelo estudo que o Renato está dando, ter trabalhar para ter esse coração circuncidado. Porque a partir do momento que a vida, que o mundo, que os que estão ao seu redor te sinalizam uma situação ou outra, a gente precisa ter esse tipo de coração para como na época eu não tinha, porque meu irmão falava muitas coisas comigo, eu não aceitava. Mas depois de mais de 25 anos se passaram, e hoje a gente vê que houve uma mudança nesse requisito. Então a gente precisa buscar esse coração circuncidado para que quando a vida traz pessoas, situações traz, te sinaliza certas coisas, você tem que, por que o Eduardo está me falando isso? Por que a Rosana está me falando isso? Por que será que ela está me falando isso? Será que isso... Pensar, refletir sobre isso, para que a gente, aí sim, venha o coração quebrando, aí vai acontecer uma mudança. Aí detecta, poxa, não é que a Rosana está certa mesmo? Ela falou, não, é um negócio mesmo. E começar a buscar sobre isso. Aí acontece a mudança, aí acontece, muito bonito. Mas independente de qualquer coisa, sendo lindo ou não, existem coisas que competem a mim. Existem coisas que são problema dos outros. Eu não mudo ninguém. Quando eu aprender a conviver com isso, minha vida vai ser melhor. Eu só posso mudar a mim mesmo. Independente do quanto eu gostaria que o outro mudasse. O outro vai mudar no tempo dele. Não, mas ninguém está falando aqui. Não vamos transformar a hora em debate, por favor. Só para pontuar. Entendeu? Pontuar. Existem questões que são do outro. Existem questões que são minhas. Entendeu? Eu preciso saber diferenciar uma coisa da outra. Para não me frustrar a partir do outro. Eu preciso me frustrar a partir das minhas próprias derrotas. O outro não posso mudar, então. Aí, senão a gente cria uma ideia de que se o outro não muda por isso que a minha vida é ruim. Não, a minha vida está assim porque o outro é mau. Não, a minha vida ela não se desenvolve porque fulano me bateu na infância. Ah, porque fulano fez algo que me traumatizou, então eu sou bloqueado por isso. Então eu entro numa zona de conforto, onde eu não quero me desenvolver, porque eu não quero esse esforço, né, de romper com as minhas limitações, porque alguém, em algum momento da minha história, me deu algum motivo para isso. Então é um motivo que eu preciso para me guardar, tá entendendo? E aí tudo que acontecer comigo já é responsabilidade do outro, não mais minha. Esse que é o problema de depositar esperanças nos outros. Está entendendo? A gente não estou falando. Eu sei que você não está falando, meu filho, só para o Eduardo poder continuar, senão transforma em debate. Entendeu? Para a aula não virar debate. O ponto da oração da serenidade é essa. Entendeu? Eu compreender, eu ter serenidade para aceitar o que eu não posso. Força para mudar o que eu posso. Sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E aí eu chamo a responsabilidade para aquilo que é da minha responsabilidade, não do outro. Ah, a Rosane aprontou comigo, não sei o que tem. Por causa do que a Rosane fez comigo, eu vou me diminuir, eu vou me degradar, eu vou me desgastar, porque ela fez isso. Eu estou jogando sobre você a responsabilidade de algo que é meu, que é a minha vida. Então, se eu não tiver controle da minha vida, não posso simplesmente confiar que os outros não têm. Entendeu? Esse é o ponto. Partindo disso, agora eu virei a chave. Agora eu virei a chave. Eu não tenho responsabilidade pelas ações que não são minhas. Entendeu? Tenho responsabilidade pelas minhas. A ação do outro é uma coisa, a minha reação é o que me define. Essa circuncisão do coração é uma responsabilidade nossa. Uma responsabilidade que todos nós temos que ter. A circuncisão do coração é algo que é um corrigir-se de dentro para fora. É um corrigir-se da sua imagem do mundo. É um corrigir-se do seu próprio ego. E a partir disso,
dessa tonalidade afetiva que se abre em você para o mundo, aí sim você e o mundo conseguem realmente conversar, interagir genuinamente. Então é tirar barreiras do eu, barreiras que te separam, é tirar elas e realmente construir uma ponte de ligação, uma ponte de uma faixa que vai e volta. E aí é contar com o seu próprio desempenho para caminhar essa fonte. Isso, uma ponte que vai, liga você, o seu coração, com o outro, com o mundo, e o mundo conversa com você, só que agora você não é mais surdo para algo que é além de ti, mas você começa a ouvir, a sentir. Isso é a tonalidade afetiva. É como os afetos, a tonalidade do afeto, ela interage com o nosso coração. Então é uma interação de mão dupla. Essa tonalidade, Eduardo, que você está falando, para eu entender, são percepções externas que ainda não está dentro de mim, mas que o externo vem e me sinaliza, olha, tem essas realidades aqui. E eu abro meu coração para poder, mesmo que essa realidade não esteja dentro de mim, eu ainda não perceba. Mas essas tonalidades é algo que está um pouco diferente de dentro de mim, das minhas percepções, mas eu me abro para poder canalizar, entender esse que está de fora. É isso, meu Deus? Isso assim, você abre o coração, a tonalidade afetiva, ou seja, o afeto, que é a relação entre o seu eu, o coração, e o mundo ou o outro, ela é um afeto que ele tem uma tonalidade de conexão. Ou seja, a tonalidade é algo que ela denota um certo tom. A tonalidade é como uma vibração, uma certa, vamos dizer assim, é um tom de interação. As vibrações têm que ser ressonantes, né? É como um aparelho de rádio. Se ele está tonalizado na faixa correta, ele recebe ele recebe a faixa daquela rádio. Então, quando a tonalidade desse rádio, que é um objeto, está sincronizado com as ondas externas, que é o além de si, ou seja, o além do rádio, ele começa a captar essas ondas. Então se torna uma tonalidade afetiva, porque no nosso caso tudo que nos afeta é o afeto. Então essas ondas são tonalidades do afeto que nos atinge e nós atingimos eles. Então assim, num resumo, é uma conexão, é uma interação onde você percebe o outro, percebe o além de si. Isso é uma tonalidade afetiva. Então, ou seja, o emissor da onda, aquele que emite a onda, ele precisa estar em sintonia com a condição do receptor. Né? Então, eu emito a mensagem, mas se eu não tiver, se a onda que eu vou emitir não tiver uma frequência que o captor, né, que o receptor pode receber e processar, então vai dar dissonância aí. Vai chiar. Ou seja, não vai ter a interação. Então eu preciso primeiro me adequar ao receptor. Aí eu, como emissor, vou emitir a mensagem da maneira como ele pode receber. Então, ou seja, não basta eu cobrar que o outro receba. Eu tenho que fazer com que o outro receba, me adequando à forma como ele vai receber isso. E muitas vezes a gente não consegue fazer a transmissão porque o nosso coração está fechado. Porque você quer que o outro receba, mas você não quer receber do outro. Né? Então o caminho está fechado. Esse é o peito fechado, o coração está sufocado ali dentro do peito, dentro dessa prisão. E ninguém escuta o grito que está saindo ali. Esse grito do coração, que ele não vai além de si mesmo, que surge a angústia. Essa semana aconteceu uma coisa na minha família muito triste. Samanta até conhece, tem o meu filho que foi criado como irmão.
E ele sempre bebeu, sempre usou droga e tal, mas sempre foi um cara muito guerreiro, muito trabalhador. Mas era da pá virada, como eu já fui durante muito tempo, a gente era junto. Né? A gente era junto no caminho da escuridão e coisa e tal. Aí eu vim pra cá, me descontaminei, hoje a gente vai se desenvolvendo cada vez mais, só que ele ficou naquele ambiente, o ambiente foi cada vez mais degradando, ao ponto dele chegar num nível de dependência química tão grande, que para manter o vício, ele se isolou da família, se isolou de tudo e começou a se definhar. Começou a se definhar existencialmente. Só que chegou um dia que ele percebeu, eu tenho uma filhinha dele pequena e tal, ele quis se matar, aí que ele conseguiu soltar esse grito. Só que ninguém tinha acesso a ele. Ninguém tinha acesso, a família ia procurar ele se isolava. Ele não, sai daqui, sai da sua vida. Então assim, ele se fechou para o mundo, mas quando ele percebeu o buraco que ele chegou, quando ele chegou numa situação de ficar 2 dias sem comer, sem tomar banho, sem sair de casa, só usando drogas, quando ele se viu naquela situação, e ele se olhou no espelho, e ele percebeu, aí é que ele pôde soltar o grito, tá entendendo? Mas de uma maneira que as pessoas pudessem entender. Por quê? O que as pessoas esperavam dele? Que ele admitisse, que ele reconhecesse a doença e pedisse ajuda, porque estava todo mundo ali pronto para ajudar. Só que eu não posso ajudar quem não quer ajudar. Então, a partir do momento que a pessoa reconhece a sua própria condição e vê que ele realmente precisa de ajuda, é que ele vai enviar a mensagem que as pessoas estão esperando. E aí, a partir desse grito de socorro, foi que a família conseguiu se mobilizar para... Mas estava todo mundo ali esperando, era só ele querer. Mas todo mundo que estava esperando ele fazer isso, acabou acompanhando todo o processo de autodegradação existencial que ele estava entrando e ninguém podia fazer nada. E agora está melhor? Agora ele foi para uma clínica, tá entendendo? E está assim, começando a respirar de novo, entendeu? Mas sem esse grito de socorro você não tem o que fazer. Então, ou seja, ele entendeu, as pessoas querem me ajudar. As pessoas querem me ajudar, então tudo que eu posso fazer é pedir essa ajuda. Aí, pedindo a ajuda, houve uma similaridade ali, porque ele realmente colocou aquilo que as pessoas queriam dar para ele, porque ninguém ia dar dinheiro para ele, tá entendendo? Ninguém ia dar combustível para ele continuar naquela situação. E aí, com esse grito, ele trouxe então a verdadeira essência que ele precisava agora é só ele acompanhar o processo, tá entendendo? De recuperação, mas isso só vai acontecer quando a gente sai do ego, tá entendendo? Eu não vou me humilhar para ninguém. Ninguém tem que saber da minha vida. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Enquanto você fica com essas embalagens, tá entendendo? Você não se liberta, e aquilo tende a ficar cada vez mais grosso, né? E quanto mais você definha, mais essas cascas se reforçam. Aí romper com as cascas não é fácil. Romper com as cascas é extremamente doloroso. Difícil. Depois eu te mostro as fotos, só para você ter uma ideia do nível que a pessoa chegou. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, o Rambam ele vai falar aqui mais um pouco sobre a proximidade, e ele traz alguns versos aqui do Tanar, como a proximidade de Deus é boa para mim, Salmos 73, 28, pois todas elas são aproximações do conhecimento, ou seja, do alcance de conhecimento, e não aproximação do espaço. Assim também, Deus está próximo a ele, Deuteronômio 4, 7. Aproxima-te e escuta, Deuteronômio 5, 24. E ele dá mais alguns exemplos aqui. E ele finaliza que aproximar-se de Hashem, de Deus, é conhecê-lo. E quem o ignora fica mais longe dele. Assim, existem graus de aproximação e distanciamento nesse aspecto. Aí ele fala, num dos capítulos deste tratado, explicarei como é a graduação do conhecimento. Aí finaliza o capítulo 18. Aí ele fala mais algumas coisas, mas em resumo é isso. Aproximar-se do Criador é aproximar-se, segundo essa visão do Rambam,
através do conhecimento divino. E de uma forma, de uma linguagem mais da Kabbalah, aproximar-se do Criador é ter similaridade de forma. Para finalizar, eu só vou ler um pequeno texto aqui, que eu queria que depois assim, gerasse uma reflexão, porque é um texto muito interessante e que fala sobre isso da distância, da proximidade. Então, para finalizar, tem uma passagem aqui que é do Nietzsche, no início do capítulo 2, que fala a magia do aí. Então, essa passagem, só esperar o pessoal chegar para ler para todo mundo. Para poder ler. Isso deve ser muito importante. Muito para o pessoal raciocinar, né? Eu estou aguentando. Shalom. Vou carregar você. Eu estou aguentando o humor. Tá tirando sarro de tudo. Ó, você já está aqui dentro. Vou carregar você dentro da minha bolsa. Cadê teu negócio que caiu? O negócio? Ih, perdi. Legal. Te enganei, né? Os dois estão me enganando. Os dois. Periquita, sempre tenta na área. Chegou na aula, vem Periquita, vem Periquita. Senta lá. Vem cá, meu amor, vem. Não sei como os dois falam, mas ela é a menina dando chiclete. É um chiclete. O Eduardo está finalizando a aula, mas ele vai ler um trecho de livro muito importante. Tá gravando aqui? Outra vez ligando, desculpa. Vamos só esperar todo mundo chegar para fazer uma leitura aqui, que é muito interessante para a gente resumir tudo isso e pensar um pouco. Olha, José, que aula! Que aula! Que aula! Tem que seguir. Pode ler, E aí, Rodrigo, então aí. falta o Rodrigo. Ele está subindo com as filhas, mas a gente não viu eles lá embaixo. Mas vai que essa é uma palavra que vai ser importante para a vida de todos os dias. É um texto que ele faz a gente pensar muito, porque ele é meio enigmático e ele abre umas possibilidades assim da gente pensar bastante coisa. Vai esperar uns 2 dias. É meio poético, é um texto poético. Eles estão subindo aí, né? Mas assim, em resumo, na aula de hoje a gente falou sobre, continuou o capítulo 18, que a gente viu na aula passada, e falou sobre a aproximação. Aproximação com o Criador, através da similaridade de forma, e com o mundo, essa interação entre sujeito e objeto. Rodrigo, eu estou esperando vocês entrarem para ler o texto e finalizar a aula. Então já estamos finalizando a aula. Eu só vou ler aqui um texto que ele é um texto poético, mas bem enigmático, e que traz uma reflexão profunda e fala, no fundo mesmo, se a gente analisar esse texto profundamente, de tudo isso que a gente falou, de aproximação, de distância. Então, vamos ao texto.
de longe. Em todos os aspectos, este monte faz encantadora e significativa a paisagem que domina. Após haver dito isso para nós mesmos pela 100ª vez, temos para com ele uma atitude tão irracional e grata que acreditamos que, proporcionador deste encanto, ele deve ser a coisa mais encantadora da paisagem. Ou seja, um monte, uma montanha vista de longe. Pode repetir de novo, por favor? Desculpa, é só para eu pegar a mensagem. De longe. Em todos os aspectos, este monte faz encantadora e significativa a paisagem que domina. Ou seja, um monte que domina uma paisagem, um monte muito belo. Após haver dito isso a nós mesmos pela 100ª vez, temos para com ele uma atitude tão irracional e grata que acreditamos que, proporcionador deste encanto, ele deve ser a coisa mais encantadora da paisagem. E assim o escalamos e nos decepcionamos. De repente, ele próprio e toda a região em torno e abaixo de nós são como que desencantados. Esquecêramos que algumas grandezas, como algumas bondades, pedem para ser vistas a uma certa distância e de baixo, não de cima. Apenas assim tem efeito. Friedrich Nietzsche. Então esse texto aqui é um texto poético que tem uma metáfora muito importante. Que assim, só para a gente finalizar, esse texto fala de uma montanha muito bela, que faz a paisagem ser encantadora. Mas aí nós nos aproximamos desse monte, escalamos ele e nos decepcionamos, porque aquela imagem do monte visto de longe, que era tão belo, passa a ter uma figura diferente quando nós o exploramos, passa a ter uma perspectiva diferente. Então, certas coisas devem ser vistas de longe, mas quando analisadas, nós realmente conseguimos enxergar o que realmente se encontra ali, o que era belo visto de longe. Então, esse é o texto é um Mas fragmento isso é uma do coisa boa, positiva ou negativa? Então, esse texto é para a gente pensar. Vamos Porque a beleza de algo, ela só é bela de fato quando está associada com outros elementos. Em conjunto. Vamos refletir sobre esse texto, que é um fragmento do Nietzsche, e o Nietzsche se escreve dessa forma, enigmática, metafórica. Mas na próxima aula a gente fala um pouco sobre isso. Então essa é a nossa aula de hoje. Minha opinião, Casaco. eu acho que isso tem a ver com a Sefirot Tiferet, sobre a beleza da criação. Que você tem que aprender a ver a beleza no contexto todo das coisas, que muitas vezes tu vê só o contexto, só o que está em volta, parece não tão bom quanto aquilo que você deve focar da criação, o que é mais belo da criação. Como Nietzsche, ele era um crítico, confesso, do cristianismo, quando você pega, porque em relação a Deus, quanto mais você estuda, mais você contempla a beleza disso. Mas na fé cristã, tudo é lindo e maravilhoso, porque alguém morreu por você e aquilo é poético, como isso é lindo. Mas quando você vai pesquisar a fundo a didática disso, você começa a descobrir um monte de coisas que não tem significado óbvio ali. Por exemplo, hoje mesmo eu discuti uma questão que, porque Deus perdoou os pecados do homem através do sacrifício de Jesus. Peraí, vamos fazer uma alegoria básica aqui. Eu devo R$1.000 para o Marcílio. Eu sou o pecador, o Marcílio é Deus. E aí o José fica com dó de mim, porque o Marcílio falou, se você não pagar meus R$1.000, eu vou te matar. Eu tenho que pagar os R$1.000, só que eu não tenho. Aí o José viu a situação, poxa, o José é filho do Marcílio, que o José é Jesus, aí eu sou o pecador. Aí o José viu a situação, pai, não mata ele não, deixa que eu pago os R$1.000 dele. Muito fácil, né? Não, eu vou. Pagou por você. Não, tipo assim, o José pagou os R$1.000, agora o Marcílio não pode mais te matar porque a dívida foi paga. Ou seja, houve perdão aí? Não, porque a dívida foi paga. Perdão só é perdão quando a dívida é perdoada, ou seja, anulada.
Eu saio no prejuízo, mas eu não vou te cobrar porque eu sei que você não tem condições de pagar. Agora, eu só poupo a tua vida se alguém pagar no teu lugar. Então, quer dizer, não houve perdão, houve quitação de Quer dívida. ver uma coisa entendendo. parecida? Quer ver uma coisa Perdão Quer ver uma situação? Porque assim, Perdão o é pecado. diferente de